aerodesporto hoje possui ferramentas que nos possibilitam conectar, como atualmente a aviação comercial e a geral o fazem. Conectando o aerodesporto, oportunidades serão geradas e novos nomes e carreiras poderão ser alavancados. Aguardamos a sua conexão. Olá, sejam todos bem-vindos ao evento de lançamento da 9ª edição do Anuário Brasileiro de Aviação Civil. Eu sou Rafael Soares, coordenador-geral da publicação, e estou muito feliz em estar com vocês em mais um ano para trazer as novidades da nossa publicação de 2024. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos que liberaram um espaço na agenda para assistir e espero que gostem de todas as informações, entrevistas e conteúdos que traremos. Além de todos os dados que vocês estão acostumados a ver em nosso anuário, nesse ano temos um tema muito especial para dividir com vocês, que é o projeto Transplantar, liderado pelo nosso presidente Francisco Lira, que vem para mostrar o quanto a aviação geral pode contribuir para a sociedade. Mais tarde, darei mais detalhes sobre o assunto para vocês. Antes disso, quero agradecer também a todos os nossos parceiros, anunciantes e apoiadores de mídia, que estão colaborando para que esse anuário seja realizado em mais um ano para todos vocês. Temos certeza que todos os nossos leitores, colegas, empresas e profissionais que acessam o nosso conteúdo ou utilizam para tomadas de decisão muito importantes para diversos setores da economia nacional. Portanto, cada edição anual deve contribuir cada vez mais com a nossa sociedade. Bom, como eu estava dizendo, nessa edição do anuário traremos informações de um projeto muito importante para a sociedade brasileira, o Transplantar, que foi lançado no início de setembro no estado de São Paulo e tem como objetivo contribuir para a logística de órgãos que estão disponíveis para ser transplantados. Infelizmente, devido a condições do próprio órgão e da localidade onde está o doador e o receptor, uma grande parte desses transplantes não podem ser realizados no Brasil. Então, trouxemos um trecho da entrevista com o nosso presidente, Francisco Lira, um dos idealizadores do projeto, que dará mais detalhes de como a aviação geral pode contribuir para esse cenário. Bem-vindo aí, Lira, a essa entrevista e, primeiramente, agradecer aí a sua possibilidade de conversar com a gente. Eu que agradeço, Rafael, a oportunidade de contar um pouquinho sobre esse projeto Transplantar, e é uma causa que, uma vez que eu tomei conhecimento dessa necessidade imensa de logística para transporte de órgãos, eu resolvi abraçar e colocar muita energia pessoal nesse programa. Então, uma satisfação enorme, né, poder já comunicar ao público e especialmente através do nosso instituto, dar visibilidade a esse programa. Perfeito, exatamente, né? A gente já vem comunicando nas nossas mídias aqui do Instituto o projeto Transplantar, acho que desde o final do ano passado, né, Lira, que partiu, né, toda essa idealização, a gente vem divulgando e provavelmente a gente vai colocar, né, no capítulo inicial do nosso anuário desse ano aqui, vocês vão poder ver um pouco mais sobre essa iniciativa. Eu gostaria até de você dar um pouquinho mais de contexto, né? Falar um pouco mais de como foi essa idealização, né? De fazer o projeto Transplantar, de onde que surgiu, né? Toda essa possibilidade, né? Essa ideia junto de você. Olha, há 2 anos atrás, Rafael, eu e um grupo de amigos resolvemos montar uma empresa de compartilhamento de aeronaves. E, sendo uma startup, logo a gente percebeu que precisava de serviços de consultoria até para melhorar os processos ou escrever os processos, né? Toda startup você começa ali na garagem, né? Como se diz, e, e a partir de um certo ponto você tem que dar um pouco de formalidade nos processos, treinamento de equipe, estabelecer uma cultura empresarial. Para isso, nós convidamos um consultor muito conhecido no mercado, o professor Edson Henriques, que ele veio com a missão de nos ajudar a criar todo o regramento da nossa empresa.
Já na terceira ou quarta reunião, alguém perguntou para o consultor que idade ele tinha, e ele respondeu que tinha 9 anos de idade. E todo mundo achou aquilo muito curioso, né, e aí fomos descobrir o porquê, e ele falou que ele começou a contar a partir do momento que ele havia sido transplantado de fígado. Aquilo despertou muita curiosidade de todos nós, e a gente quis saber como é que era esse processo, né. E ele contou que há 10 anos antes, né, ele teve uma hepatite que evoluiu muito mal e, acabou se transformando num câncer de fígado. Quando ele recebeu o diagnóstico do câncer de fígado, o diagnóstico dava a ele 10 semanas de vida, se ele não recebesse um novo fígado em transplante. E ele comentou que ele entrava dezenas de vezes por dia no site do SUS, que é o Sistema Único de Saúde do Brasil, porque nem todo mundo sabe, mas no Brasil os transplantes são feitos através do SUS gratuitamente. E é uma fila única e ela rege ou por data de entrada na fila ou por gravidade. A partir do momento que ele foi diagnosticado e entrou nessa fila, o professor Edson começou a logar diversas vezes por dia, percebia que ele não avançava na fila, né? Então ele via as semanas passando e ele ainda na fila. A situação médica dele, né, foi se agravando muito. Ele chegou a pesar 40 quilos. Imagina um homem assim, né, de 50 anos pesando 40 quilos. Até que, por gravidade, ele passou na frente na fila e recebeu o transplante. Mas a coisa interessante é que ele contou para nós que desde então ele dedicava uma parte da atividade profissional dele em consultoria gratuita para o SUS, para a Central Nacional de Transplantes e para a Secretaria de Estado de São Paulo, que cuida dessa interface com a Central Nacional de Transplantes. E dali eu comecei a imaginar, puxa, como que a gente pode ajudar, né? Porque um dos problemas que ele nos relatou é a logística. Existe um funil muito dramático para o processo de transplante. Você sabe que para que uma pessoa se torne doador, primeiro ela tem que manifestar o desejo de ser doador, mas depois ela tem que ser acometida de uma morte cerebral, quer dizer, tem que ter a cabeça ou ter alguma ocorrência em que ela fique hospitalizada com morte cerebral, mais o coração batendo, o pulmão fazendo todas as trocas gasosas que tem que fazer. Então, esse já é um funil enorme, porque poucas pessoas têm a morte cerebral, né? Depois tem toda uma questão religiosa e familiar, né? Às vezes a família vê uma pessoa em morte cerebral e não quer acreditar que seja uma morte cerebral, quer acreditar que seja um coma e que um milagre vai ocorrer e ela vai acordar daquele coma. Então, os assistentes sociais que trabalham nessa atividade, né, de captação, têm um trabalho muito difícil com as famílias, primeiro de aceitação de que aquele ente querido já se foi, né, muito embora elas vejam ele com o coração batendo, os equipamentos do hospital mostrando, né, o coração batendo, elas veem o pulmão enchendo de ar, mas não tem, é irreversível, porque o cérebro deixou de funcionar a parte consciente. Aí não pode haver comorbidades, quer dizer, não pode haver outras doenças, como, por exemplo, a própria hepatite, ou AIDS, ou qualquer outra doença que, ao você transplantar aquele órgão em outra pessoa, essa doença vai junto. Então, comorbidades não podem existir. Depois tem que haver compatibilidade do órgão. Então, é um funil gigantesco de que
sobra muito pouca gente. E aí, o maior problema de todos, a gente desperdiça órgãos viáveis, doados, por questões de logística. Não tem como ir buscar, porque às vezes é numa pequena cidade, no interior, em outro estado, e não há meios e recursos para ir buscar esse órgão. Não é só buscar o órgão, levar a equipe cirúrgica que vai fazer a cirurgia para a coleta do órgão, transportar para um centro transplantador, não é só São Paulo, existem diversos no Brasil, e ainda tem um trajeto terrestre, né, entre hospital e aeroporto, aeroporto-hospital. Portanto, ele me contou que eles padeciam desse desperdício de órgãos viáveis, descarte por logística. Conversando com os meus sócios, nós todos chegamos ao acordo que nós doaríamos, então, um voo por mês para ajudar a Central Nacional de Transplantes. E fizemos um pequeno convênio entre a nossa empresa e a Secretaria da Saúde, prometendo dar um voo por mês. Desde então, eu fiquei pensando em como escalar isso, como dar escalabilidade, né? Porque uma andorinha não faz verão. Então, um operador de duas aeronaves, né, não iria mudar esse cenário. A gente precisaria escalonar ele e adquirir uma dimensão muito maior. Conversando com a ANAC, a gente percebeu que teria que ser feita uma consulta formal à ANAC para saber se, do ponto de vista da agência reguladora, haveria algum impeditivo de que aeronaves privadas pudessem fazer esse serviço, né, de transportar as equipes médicas, fazer a coleta e depois transportar de volta a equipe médica já com o órgão num container, num pequeno container. A consulta foi feita através do IBA, do Instituto Brasileiro de Aviação, justamente por conta da presença institucional do IBA, e a ANAC respondeu de uma maneira muito favorável, até entusiástica, dizendo que não apenas não seria percebido com nada irregular, como teria todo o apoio e o suporte da agência. E ainda mais, né, que mesmo sendo feito com aviões privados, poderia ser buscado o ressarcimento de despesas operacionais diretas, como combustível, as taxas aeroportuárias e serviços de handling, né, de atendimento aeroportuário, catering. Então, que essas despesas poderiam ser até ressarcidas. Levamos isso ao conhecimento esse ofício, né, que a ANAC emitiu, dando essas notícias super favoráveis sobre a receptividade do projeto perante a ANAC, mas nós precisamos também do órgão de saúde, né, da Central Nacional de Transplantes. Fomos ao Ministério da Saúde, tivemos audiência com a ministra Anísia Trindade, da ministra da Saúde, e toda a equipe dela. Houve também uma receptividade extraordinária, um entusiasmo do Ministério, mas na semana seguinte começou a epidemia de dengue tomar grandes proporções. E aí a gente percebeu que, durante algum tempo, esse programa não teria, da ponta do Ministério, recursos humanos para fazer ele se tornar viável. Aí nós procuramos, então, a Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, por uma razão, né? São Paulo representa 44% de todos os transplantes executados no Brasil. Então, o segundo melhor do que o Ministério da Saúde seria a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, pelo volume de transplantes que são feitos aqui. Lá fomos recebidos com o mesmo entusiasmo e houve lá uma delegação de procuradores, de
gestores que nos ajudaram a fazer todo o rito formal de aprovação de um programa dessa natureza na Secretaria da Saúde. Então, recentemente, agora no dia 1º de agosto, foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo a decisão do secretário da Saúde de aprovar esse projeto de doação. Então, falando um pouquinho sobre o cenário, né? O que é o cenário de transplantes no Brasil? O Brasil é o maior programa do mundo de transplantes públicos, ou seja, feitos sem o ônus do paciente ter que pagar. Outros países, por exemplo, os Estados Unidos, o cidadão tem que pagar pelo próprio transplante, ou por meios próprios, ou através do plano de saúde. O Brasil é o segundo país no mundo em volume total de transplantes, independente se paga ou não. Então, é um programa importante? É gigantesco, se fazem 20 mil transplantes por ano no Brasil. Mas o Brasil é um país muito grande, com uma população enorme. Nós temos hoje 66 mil pessoas em fila, esperando órgãos para transplante. Que órgãos são esses? Tem acho que 7 ou 8 órgãos, né? Você tem o coração, o pulmão, o fígado, o rim, os rins, o pâncreas, a pele, ossos, córnea. Então, existe uma multitude de órgãos humanos que são passíveis de transplante. Portanto, nós temos no Brasil 66 mil pessoas em fila. Desses 66 mil pessoas, em média, 50% vão a óbito, falecem, antes de chegar a vez na fila. É um número enorme, quer dizer, de 66 mil, 33 mil vão morrer na fila. É um dado mais triste ainda, é que desses que vão morrer, 60% são crianças. Impactante, Então, né? é impactante, aflige, dá uma média de 160 pessoas por dia que morrem na fila. Portanto, um dos comentários que a gente fez com o pessoal da ANAC é que veja o impacto que um acidente aéreo provoca na mídia, na opinião pública, em todos os órgãos, né? A gente tem um acidente aéreo por dia, totalmente silencioso, que são 160 pessoas que morrem por dia. Só que, como não é um acidente aéreo, né, é só um número equivalente a um acidente aéreo, ele não traz, ele deixou de ser notícia, ele deixou de fazer parte da consciência popular, né, jornalistas e tudo mais. Então, é uma situação triste, dramática, e que a gente acha, através do IBA, do Instituto Brasileiro de Aviação, a gente pode encontrar uma solução. Que solução é essa? No Brasil, há cerca de 15 mil aeronaves privadas, aeronaves que não estão engajadas no serviço aéreo regular comercial e nem são da Força Aérea. São 15 mil aeronaves. Portanto, a gente tem uma frota aí praticamente 20 vezes maior que a frota, por exemplo, de 600 aeronaves da aviação regular comercial. Somando a frota da Azul, da Gol, da Latam, da Voipaz, da Trip, todas essas, elas são cerca de 620 aeronaves. Nós estamos falando de 15 mil aeronaves. A outra característica, essas 15 mil aeronaves, elas passam boa parte do tempo estacionadas no hangar, esperando uma demanda dos seus proprietários, esperando que alguém venha, né, que o proprietário determine, olha, dia tal nós vamos usar a aeronave para ir tal cidade. A gente sabe que a frota de aviação geral de negócios no Brasil ela é muito grande, justamente porque
a aviação comercial tem uma cobertura muito pequena de cidades. Para você comprar uma passagem aérea no Brasil, você tem a opção de 160 cidades. De um total de municípios que o Brasil tem, 5.750. Portanto, não chega a 2% das cidades que têm serviços aéreos regulares. 98% das cidades não têm. Já a aviação executiva, né, até pelos dados do próprio IBA, vai a quase 3.000 cidades. Então, a aviação geral tem uma capilaridade muito maior. Então, ela tem ociosidade, porque ela passa de 80% a 90% do tempo parada no hangar, e vai para muito mais lugares. E uma aviação com a manutenção em dia, né, Lênin? São aviões que têm que estar preparados para decolar, né? Então, esse é um outro ponto positivo também, né? São aviões que estão com a manutenção em dia e que estão realmente disponíveis para fazer esse tipo de transporte. A própria natureza da aviação de negócios é essa, né? Você tem uma tripulação e uma aeronave em stand-by aguardando uma demanda do proprietário. Então, o que consiste o projeto Transplantar? Consiste em a gente consultar os proprietários de aeronave e fazer. Você estaria disposto a engajar a sua aeronave nesse programa de salvar vidas? O que nós pedimos? Um voo por mês, naturalmente sujeito à disponibilidade, né? Se o proprietário estiver usando o avião, obviamente que não é possível. Ou se o avião estiver em manutenção, ou se a tripulação estiver de treinamento em férias, também não. Mas, assumindo que exista a disponibilidade, você doaria um voo por mês? Aí os proprietários, 100% dos com quem eu conversei, falaram, eu daria mais do que um voo por mês, mas um voo por mês, com certeza, eu daria. Foi muito gratificante entrevistar o Francisco Lira e poder transmitir a todos vocês sobre este projeto. Para assistir o vídeo na íntegra, iremos disponibilizar a todos o link ao final dessa transmissão. Além disso, no capítulo 1, traremos informações sobre o projeto e um resumo dessa entrevista com o Lira. E falando no capítulo 1, traremos diversas informações sobre o mercado aeronáutico, começando com a entrevista com o presidente da ANAC, Tiago Pereira, falando sobre o programa Asas para Todos. Também tratamos das situações dos aeroportos do sul do país após as enchentes de abril, um panorama geral da situação de cabotagem aérea, o programa Voa Brasil, combustíveis sustentáveis como o SAF, os eVTOLs e o futuro da pulverização aérea no Brasil. E diante de um cenário desafiador no mercado nacional e internacional, com uma economia instável em muitas regiões do mundo, trazemos no capítulo 2 informações sobre insumos da aviação. São dados como entregas de aeronaves, a indústria aeronáutica, o mercado de combustíveis e de manutenção. No ano de 2023, a venda de QAV no Brasil continua aumentando após forte queda durante a pandemia, batendo agora aproximadamente 6,5 milhões de metros cúbicos, frente a 6 milhões vendidos em 2022. Também trazemos uma detalhada análise sobre os recursos humanos da aviação civil, como o número de profissionais do setor. Assim como combustíveis, o número de profissionais trabalhando no setor aéreo continuou aumentando em 2023, com um total de 171 mil pessoas, sendo que o operador de atendimento aeroviário continua sendo o principal, com quase 10% das ocupações. No capítulo 3, continuamos trazendo as principais informações sobre frota e operações, divididos entre aviação comercial, geral e experimental. A análise é acompanhada de um estudo sobre a conectividade de aeroportos e do número de aeródromos público e privado. Os detalhamentos da frota estão distribuídos por situação de aeronavegabilidade, tipo de motor, categoria de voo e fabricante da aeronave, ou seja, bem amplo para suas pesquisas e análises. A frota de 2023, por exemplo, apresentou crescimento de 3,5% em relação ao ano anterior, com 14.196 aeronaves da aviação geral, 6.007 das experimentais e 683
comerciais, com um total de 20.886 aeronaves. Já as operações de pousos e decolagens totalizaram quase 2,5 milhões ao longo de 2023, com 1,7 milhão na aviação comercial e 700 mil voos na aviação geral. Antes de continuarmos, gostaria de convidar vocês a participar do nosso evento. Caso tenha alguma dúvida ou alguma sugestão, fiquem à vontade para escrever no nosso chat aqui do lado, que teremos uma equipe preparada para te responder. Então, continuando, falando agora do capítulo 4, apresentamos o transporte de pessoas e de cargas das companhias aéreas, bem como a distribuição entre voos domésticos e internacionais. As cargas em transporte doméstico, por exemplo, aumentaram 4%, enquanto os transportes internacionais fecharam com queda de 3%. E pelo quarto ano consecutivo, fortalecemos cada vez mais a nossa parceria com a ADB, que traz no capítulo 5 sobre o aerodesporto no Brasil, mostrando a abertura do único SIAC de balonismo nacional, que já formou o seu primeiro piloto, e a certificação do primeiro balão a ar quente no Brasil, desenvolvido e iniciado em 2022. São muitas informações, não é? Além de tudo isso, temos entrevistas com profissionais do setor que adicionaram muito conteúdo em nosso anuário, que o deixa cada vez mais rico a cada edição. Não deixe de ler cada uma delas. Bom, vamos caminhando para o encerramento do nosso evento e não posso deixar de agradecer novamente aos nossos anunciantes, parceiros e apoiadores de mídia, que contribuem muito para o desenvolvimento dessa publicação. Quero agradecer também a toda a equipe do Instituto Brasileiro de Aviação, que por mais um ano trouxeram informações de alto valor para a tomada de decisão estratégica. Lembrando que assim que o nosso evento for finalizado, o anuário estará disponível para download no nosso site, que está aparecendo aqui na sua tela. Lá você pode conferir as edições anteriores, as entrevistas com nossos convidados e, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mercado de aviação civil ao longo do ano, você também pode se cadastrar em nossa newsletter e receber conteúdos sempre atualizados. Lembrando também, pessoal, que caso você tenha ficado com alguma dúvida ou alguma sugestão para nós, fique à vontade para escrever aqui no nosso chat. Ficaremos muito felizes com a sua participação. Infelizmente, nosso evento está ficando por aqui. Obrigado a você que nos assistiu até o fim. Espero que aproveite bastante o material e tudo que fizemos por vocês. Até a próxima! O aerodesporto hoje possui ferramentas que nos possibilitam conectar, como atualmente a aviação comercial e a geral fazem. Conectando o aerodesporto, oportunidades serão geradas e novos nomes e carreiras poderão ser alavancados. Aguardamos a sua conexão.